Bom dia, pessoal do nono ano. Vamos continuar na página 404. Encontrar a raiz enésima de um número x qualquer é encontrar o número que elevado ao expoente x, ao expoente n, tenha x como potência. Então, nós temos a raiz enésima de x é igual a A. O que isso significa? Se o A tem o mesmo expoente que o índice n, o resultado é x. Então, a raiz enésima de x é igual a A. Isso acontece quando o A tem o mesmo expoente que o índice n. A elevado a n vai ser igual ao x, que é o radicando. Ou ainda, a raiz enésima de x. Esse x não tem expoente, você completa com 1. Transformando em expoente fracionário, nós temos o radicando x, o 1 fica em cima como numerador, o n, que é o índice, fica embaixo como denominador. Aí nós teremos x elevado a 1 sobre n, elevado a quem? A n, que é o mesmo expoente que o índice aqui. Isso será igual a x. Nós fizemos essa demonstração na aula passada. Observe, o índice n na radiciação e o expoente são iguais. O índice n é igual ao expoente n. O radicando x na radiciação é a potência. Ó. Radicando x é igual à potência x. A raiz a na radiciação é a base da potência. Então, a raiz, ó, o que o A é aqui? Ele é a base da potência. Nós temos uma conclusão. A radiciação é a operação inversa da potenciação e vice-versa. Se a radiciação é a operação inversa da potenciação, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Nós podemos comprovar aqui. O que mais? Observe na sentença 2, que o índice n do radical transforma-se em denominador. Como eu já disse, o índice é o denominador. No exemplo dado, como o numerador ele não tem expoente, ó, ele não contém expoente, você vai completar com 1. No caso da existência de expoente no radicando, esse expoente, ó, o expoente do radicando, se transformará em um numerador. Aqui nós temos um exemplo. Raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. A base é o radicando. Então, radicando 2 se transforma na base 2. O expoente 2 se transforma em numerador. O índice 3 se transforma em denominador. Essa parte é muito importante para os nossos exercícios. Página 404, o exercício. O número 1 ele é muito importante. Escreva na representação de expoente fracionário os seguintes números irracionais. O que é importante? Eu fiz duas observações aqui ao lado. Quando não tem expoente, o radicando ele não tem expoente, completar com o expoente 1. Quando não tem índice no radical, completar com 2. Então, vamos lá. Letra A. Nós temos a raiz quadrada de 7. Ele não tem expoente, completa com 1. Então, o 7, que era o radicando, ele se transforma na base. O 1 passa a ser o numerador. O índice 2, o denominador. Isso nós vamos fazer em todos os exercícios do número 1. Aqui, na letra B, raiz quadrada de 5 elevado ao cubo. Nós vamos completar aqui com 2, porque é uma raiz quadrada. O radicando 5 se transforma em quem? Em base 5. O expoente 3 passa a ser o numerador, fica em cima. O índice 2, o denominador. A letra C, ela já tem o índice e já tem o expoente. 1/3, que é o radicando, ele continua
entre parênteses e se transforma na base. O 3, que é o expoente, fica em cima da fração. O 10 fica embaixo. Na letra D, raiz sétima de A elevado à quarta potência. O A se transforma em quem? Na base. O 4 vem para cima. O 7 vem para baixo. A elevado a 4 sétimos. Então, nós temos na letra A, 7 elevado a meio. Na letra B, 5 elevado a 3 meios. Na letra C, 1/3 elevado a 3 décimos. Na letra E, nós temos a raiz de Q de A elevado a X. Então, o A é a base, o X fica como numerador, porque ele é expoente, e o denominador é o Q, que é o índice. Nós temos A elevado a X sobre Q. O que temos na letra F? A raiz quinta de 3 elevado à quinta potência. A base é o 3, ó, o radicando se transforma em base, e nós vamos ficar com expoente 5 sobre índice 5. O 5 pode ser dividido por 5. 5 dividido por 5, 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Você pode resolver aqui, então. Agora, vamos aqui para essa outra parte. Nós temos a raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. O 5, que é o radicando, ele passa a ser a base. O expoente 2 passa a ser o numerador. O índice 3 passa a ser o denominador. Ficamos com 5 elevado a 2/3. Na letra H, a raiz quinta de 1/4. Esse 1/4, nós vamos colocá-lo entre parênteses, e como ele não tem expoente, acrescentamos o 1. Fica 1/4, o 1 fica em cima, porque o expoente se transforma em numerador, e o denominador é quem? É o 5, que é o índice, 1/4 elevado a 1/5. A letra I. Aqui é uma raiz quadrada, você completa com o índice 2. 4/5, que é o radicando, se transforma na base. O 3, que é o expoente, fica em cima como numerador. O 2, que é o índice, transforma-se no denominador. 4/5 elevado a 3 meios. Aqui é uma raiz quadrada de x elevado à quinta potência. O x, que é o radical, se transforma na base. O 5, que é o expoente, se transforma em numerador. O 2, que é o índice, se transforma em denominador. Ficamos com x elevado a 5 sobre 2, 5 meios. Aqui, na letra K, não tem expoente, completa com 1. Nós temos o quê? Raiz cúbica de 5 elevado à primeira potência. O 5, que é o radicando, se transforma na base. O 1, que é o expoente, vira o numerador. O 3, que é o índice, vira o denominador. 5 elevado a 1/3. A última dá número 1. Raiz oitava de 8. Esse 8 não tem expoente, você completa com 1. O 8, que é a base, que é o radical, né? Ele se transforma na base. O expoente 1 vira o numerador. O índice 8, o denominador. O que nós temos então? 8 elevado a 1/8. Aqui acabou por enquanto. O que nós vamos fazer agora na questão 2? É o inverso. Nós vamos escrever na representação de radical os seguintes números racionais. O que acontece aqui, ó? 5 elevado a 2/3. Fica o radical. O índice é quem? O denominador, 3. O 5 passa a ser o quê? O radical com quem? Quem é o expoente do 5? Ó? O expoente do 5 é o 2, certo? Então, nós temos a raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Atenção, qual vai ser o expoente do 3? Ó, o expoente do 3 é 1. E nós teremos uma raiz quadrada, porque o denominador é 2. Raiz quadrada de 3 elevado à primeira potência. Você sabe que não é obrigatório colocar o quê? O expoente 1 e o índice 2. Aqui, o 9, ele vai ficar com qual expoente? 2. Aqui, ó, 9 com expoente 2. Qual será o índice dessa raiz? 7, que é o denominador. Raiz sétima de 9a ao quadrado. Como você faz com 7 elevado a 1/8? Qual será o expoente do 7? 1.
expoente do 7, 1. Qual será o índice da raiz? O denominador, 8. Você pode eliminar esse expoente 1 porque ele não é obrigatório. Temos duas opções de resposta. Na letra E, menos 3 elevado a 2 terços. Qual será o expoente do menos 3? O 2. Aqui dentro da raiz. Não esqueça que você não pode eliminar o parênteses. Qual é o índice? O índice é quem? O denominador 3. O mesmo na letra F. Menos 5 elevado a 1 sétimo. Não pode eliminar o parênteses. O menos 5 vai ficar com o expoente 1. Aqui, ó, já aconteceu. Qual vai ser o índice? O denominador 7 de índice. Ok? Agora vamos para outra parte aqui. 0,2 elevado a 3 quartos. O 0,2 fica com expoente 3. E o índice da raiz é quem? O 4. Raiz quarta de 0,2 elevado ao cubo. Na letra H, 1,5. 1,5 elevado a quem? 2 terços. 1,5 fica com expoente 2. Quem é o índice? O 3, que é o denominador. Raiz cúbica de 1,5 elevado ao quadrado. Na letra I, x elevado a 2 nonos. O x vai ficar com o expoente 2, fica x ao quadrado. O índice é quem? É o denominador 9. Raiz nona de x ao quadrado. Agora, o que nós temos aqui? A elevado a p sobre q. Qual será o expoente do a? P. Então, nós temos a elevado a quem? P. Quem é o índice? O denominador Q. As últimas. 11 elevado a 2 sétimos. Qual é o expoente do 11? O 2. Quem é o índice? O denominador 7. Nós temos a raiz sétima de 11 ao quadrado. A última. 3 elevado a 5 onzeavos. Qual será o expoente do 3? O 5. 3 elevado à quinta potência. Qual será o denominador? O denominador, o denominador é 11, e esse 11 passa a ser o quê? O índice, certo? Então, não se esqueçam, o denominador passa a ser o índice. Índice 11. Raiz, a 11ª raiz de 3 elevado à quinta potência. Agora, eu quero que vocês façam. Prestem atenção. Se for necessário, pausa o vídeo, volta até que você consiga entender, ok?